Galerinha do YouTube, hoje eu irei continuar com a série da história da Europa alternativa. O Império Otomano conseguiu dominar toda a Macedônia. E agora está focando todo o seu exército na frente da Mesopotâmia, Diriat, Arábia, Síria e Palestina, que saiu da guerra e teve sua independência por meio de uma revolta. O Habsburgo, o Império Austríaco, começou a fazer todos os reforços nas Bósnias, mas depois, por problemas internos, teve que parar guerras. E por causa desses também problemas internos, a Sérvia conseguiu sua independência em 1963. E seu território foi demarcado. A Espanha, junto com soldados mandados pela Prússia para ajudar na guerra que estava sofrendo, conseguiu forçar a frente contra Basco e Catalunha, por enquanto, mas estava sofrendo nas mãos de Portugal, que tinha ajuda incrivelmente do Reino Unido, que secretamente estava mandando ajudas para Portugal. Mas depois que a Espanha descobriu isso por uma ameaça da Prússia, o Reino Unido teve que parar com essas relações, senão poderia resultar em uma guerra que poderia destruir totalmente o Reino Unido. Portugal, sem os reforços do Reino Unido, começou a ter problemas para batalhar na frente contra a Espanha, que estava conseguindo fazer um grande avanço. Basco estava sofrendo grandes pesadas e estavam tendo revoltas dentro do país para tentar fazer a paz. Só que o presidente e as pessoas que estavam no autocontrole assumiriam isso como uma derrota e não poderiam aceitar. A guerra com o Império Otomano e a Mesopotâmia, Diriat e Arábia e Síria terminou por causa de problemas internos do Império Otomano. O Império Otomano que estava sofrendo grandes problemas internos que poderiam causar uma revolta grande, poderiam totalmente destruir o país. E por causa disso aconteceu a revolta da Bulgária. Que ficou grande tempo em guerra. E finalmente a Prússia conseguiu dominar a Noruega, mas em troca de uma conquista, por meio de problemas com a Wanderer France, teve que abandonar a região, e também pelo povo que morava na região, que considerava ali uma região totalmente francesa. E no fim, a Prússia teve que dar para essas revoltas que estavam tendo nas grandes cidades. E também com acordos de venda com a Wanderer France. Eles compraram todo esse território, só que com uma exceção, teria que ter bases alemãs em várias regiões. Também ela não conseguiu totalmente 100% do território, mas sim em algumas partes. E a Prússia também parou com suas invasões
porque dentro do seu território interno estavam acontecendo várias revoltas e isso poderia fazer o fim do império, algo que eles não queriam. Até que o Estado Papal começou a fazer reforços para tentar unir totalmente a Itália e formar um país chamado Itália, com a intenção de unificar toda a região italiana que é atualmente. Primeiro ele começou a guerra contra Nápoles. Nápoles estava tendo um exército muito fraco, que mesmo com apoio secreto também do Reino Unido, que não queriam que aquele país acabasse, uma forma de tentar parar a Prússia. Eles conseguiram dar soldados, mas Nápoles não ia conseguir aguentar por muito tempo, ia cair nas mãos do Império Papal. Em 1960, o Estado Papal caiu. E em setembro de 1969, um tratado com a Turquia, o Império Otomano, a Bulgária conseguiu dominar todas umas regiões e foi assim voltar com seu império. Mas em troca era um país controlado pelo Império Otomano. Eles também tinham grandes relações. A Rússia queria aumentar o seu território e com isso começou a aumentar seu território para conseguir grandes locais, para assim fazer um grande exército, para conseguir mostrar a grande força russa. Para isso ele começou uma invasão a Junior Shui em 1970. O país era fraco comparado da Rússia. E finalmente, em julho do ano de 1971, Basco foi conquistado pela Espanha. A Catalunha, vendo que nem aguentar, pediu paz com a Espanha. E, em troca, foi totalmente dominada pela Espanha. Marcando assim o fim desse país, onde só ficou com uma cidade, a cidade de Barcelona, que era controlada pela Espanha. Portugal agora sozinho está tem problemas para tentar defender seu território e fez um tratado de paz com a Espanha em 1972. O tratado foi incrivelmente ruim para Portugal. Ele perdeu vários territórios. Diminuindo mais um país que já era pequeno. O Estado continuou com seu pensamento e em 1972 começou uma guerra até a morte que resultou no fim do país por meio de um acordo. Ele também começou até a morte uma guerra contra a Sardinha para tentar dominar totalmente essa região. A Espanha ajudou com reforços.
A Prússia ficou parada por um tanto, só que ela tinha grandes pensamentos. Grandes pensamentos para começar uma invasão a Finnmark. E por meio dessa também começou a invasão à Estônia. Conseguir esse território, que incrivelmente era da Estônia, que aconteceu uma revolta contra a Rússia, e a Estônia conseguiu esse território. Por meio dessa revolta, queria dominar totalmente esse território, para assim, caso faça uma invasão na Finlândia, ter mais lugares para atacar. E também contra a Rússia. O próximo movimento do Estado Papal também foi declarar guerra a Lucca e depois Modena. Enquanto isso, as forças russas estavam conseguindo fazer uma invasão grande de Júnior Jus, que resultou em abril de 1976 a dominação do território totalmente. A França vendo que a Vanderlei France estava tendo grandes problemas internos, e também porque o povo considerava que aquele território era da França, eles queriam ir contra a Vanderlei France. A França aproveitou isso junto com o povo, declarou guerra a Vanderlei France para tentar conseguir dominar totalmente o país e voltar a ser o que era antes. Incrivelmente, a França estava sendo apoiada pela Prússia e pela Britânia. A Prússia porque estava tendo grandes problemas, e a Britânia porque eles queriam conquistar as ilhas para tentar dominar totalmente essa península. E na França, a França estava indo bem, também com grandes reforços. Seriam meio que imbatidos. Algés estava ajudando a Sardinha, porque a Sardinha tinha uma aliança com Algés. Aliás, depois de um acordo mais novos, a Espanha tomou totalmente todas as cidades que Portugal tinha em Marrocos. Portugal tinha umas pequenas cidades e que era controlada por Portugal, mas agora era da Espanha. A França estava indo bem na invasão e sendo apoiada pela Prússia, ia conseguir facilmente seus territórios, já que a Prússia não estava nos exércitos mais coordenados de toda a Europa. Até que em 1983, cientistas prussianos, por meio de pesquisas, conseguem inventar a primeira bomba nuclear da história. O teste foi feito junto com a ajuda dos Estados Unidos e do Japão, que se aliaram e conseguiram desenvolver essa bomba nuclear. Aliás, os Estados Unidos e o Japão eram grandes aliados da Prússia nessa época. E é até hoje. Finalmente, a França chegou no ano de 1984 a Paris, onde ele transformou na sua capital e ajudou nos reforços dos soldados.
onde a França estava perdendo impacto e começou a regar e perder as guerras, onde seus soldados já estavam cansados e queriam acabar com essa guerra logo. E finalmente, Bandeira de França desiste e o território é totalmente dominado pela França. Em troca, os franceses deram essas ilhas para o Reino Unido e para a França e para a Alemanha deu parte dos territórios aqui perto da cidade de Bruxelas. Finalmente, a Prússia começou uma invasão a Finnmark. O problema é que Finnmark fazia parte de uma aliança que tinha a Finlândia. E assim começou uma guerra contra a Finlândia, o que eles não queriam agora. E também a Livônia. Não esperando esse ataque, os primeiros meses da guerra foram completamente difíceis para a Alemanha. Mas depois de aumentar seus exércitos, conseguiram chegar na capital da Livônia. E agora só tinha que focar totalmente na região para dominar a Finlândia e Finnmark. Finnmark já estava sendo destruído, foi totalmente destruído em 1990. E a Finlândia era próxima. Por causa do vendo que não ia aguentar muito tempo a guerra, pediu paz. Até que com o tempo o mundo ficou um pouco em paz. Mas até o ano de 1992 o mundo ficou em paz. Só que aí em 1992 o Estado Papal mudou o nome para Itália. Ou Reino da Itália. Mudou o nome para Reino da Itália. Reino da Itália. E começou grandes avanços a Parma, Genoa e Milã. O Habsburgo Império não gostou nada dessa invasão e temia que eles invadissem Venice, algo que era meio que controlado pela Áustria. Eles tinham meio que controle da região. O problema é que a Itália também já estava com o pensamento de dominar essa região, o que seria bem complicado. Se a Itália fizesse isso, poderia fazer uma nova guerra. E como se a Itália fazer isso, se o Habsburgo Império declarar guerra à Itália, vai haver uma grande guerra mundial, já que o Habsburgo Império é meio que aliada da França e da Grã-Bretanha, que oficialmente em fevereiro de 1993 fez uma grande aliança para tentar impedir os avanços também da Prússia. As Ilhas Faroé e a Islândia também entraram nessa aliança, junto com Portugal. Agora está a vez do Império Otomano, que com grandes tempos em paz fez seu novo ataque. Dominou totalmente o território da Grécia por meio de várias revoltas internas. E no ano de abril e no ano de junho de 1993 fez um acordo que tomou todo o território da Grécia, algo que não deixou o povo da Grécia não gostaram nem um pouco disso. E depois era a hora agora do
Era hora da Inina, que ia ser dominada pelo Império Otomano e pela Bulgária, já que existia fronteira, e o Império Otomano declarou guerra. E a Bulgária, porque era controlada pelo Império Otomano e tinha que seguir suas ordens. Em outubro de 1993, a Itália conseguiu dominar Parma. E agora ele vai focar totalmente em Genoa e Milão. Vamos parar aqui meio fora do vídeo, mas no instante, galera, eu vou parar aqui porque o meu celular vai descarregar. Então quando completar 22 minutos, eu vou parar aqui o vídeo e depois amanhã eu faço um novo vídeo pro canal. O Reino da Itália conseguiu finalmente, em fevereiro de 1996, dominar o território do seu inimigo e conseguiu dominar Genoa. Agora fez avanços em Senoe, que a Itália pediu paz logo depois por causa de embarcações da França e do Reino Unido, porque a Genoa era fortemente controlada pela França. Uma declaração de guerra poderia acabar com o Reino da Itália e fazer uma Segunda Guerra Mundial. Então a Itália não tinha para onde ir. Então ela ficou parada por uns anos até que o tempo disse o que vai fazer. Logo depois, a Suíça. Sim, a Suíça, um país que nesses tempos estava em paz, declara a guerra a Three Leagues, a Basel e a Neuchâtel, com o intuito de dominar totalmente essas regiões e unir totalmente essa região para ser somente da Suíça. Ela conseguiu facilmente dominar Neuchâtel no ano de 1998 e Chur e Three Leagues no ano de 1999 e finalmente Basel no ano de 1999, em novembro de 1999. Após isso, o mundo ficou em plena paz por um pouco tempo, mas logo depois poderia acontecer uma grande guerra, já que as tensões entre Kiev e Rússia estavam aumentando, e também entre Itália e Venícia e Império Otomano e a própria Rússia.